Salmo 150, diz assim a palavra do Senhor: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, nós te agradecemos por esses momentos que já estivemos aqui em tua santa presença, declarando ao Senhor nosso amor por ti, dando-te a glória que é devida ao teu nome, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós, agradecendo a Deus pelo perdão que temos em Cristo. E agora nós te suplicamos que o Senhor fale conosco mais uma vez através da tua palavra, que através da exposição da mesma o Senhor possa nos alimentar, que o Senhor possa nos direcionar àquilo que nós devemos ser direcionados, que é o teu louvor, a honrar o teu santo nome, a te glorificar, porque esse é o fim que o Senhor propôs para nós: te louvar e gozar do Senhor por todo sempre. Deus, nos ajuda a louvar-te como te é devido. Guarda o nosso coração, Senhor, para que não pequemos contra ti, que não deixemos de te dar aquilo que te é devido. Fica conosco, nos instrui. Em nome do Senhor Jesus nós choramos agradecidos. Amém. Amém. Bom, o Salmo 150, ele é o último salmo de um grupo pequeno de salmos, são chamados de salmos de aleluia, que iniciam aí no Salmo 146. Se os irmãos prestarem atenção do Salmo 146 ao Salmo 150, vocês vão perceber que cada um desses salmos, eles começam com a expressão aleluia, quer dizer louvar ao Senhor, Yahvé seja louvado. É basicamente o Salmo 147. Você pode dizer, mas pastor, o Salmo 147 não começa com aleluia, mas começa com louvar ao Senhor. Então está na mesma coisa. Esse grupo de salmos, ele visa exaltar o nome do Senhor. Todos os salmos, ou todos os livros dos salmos, eles terminam com uma nota de louvor a Deus, que a gente chama de doxologia. O livro dos salmos que nós temos em mãos, ele é composto por 5 livros menores. E no final de cada um desses livros, se você prestar atenção na sua Bíblia, no final do Salmo 41, no Salmo 72, Salmo 89, Salmo 106 e agora o Salmo 150, a gente tem um encerramento de cada um dos livros dos salmos, são 5. E esse provavelmente é o salmo que dá esse tom de louvor final, o ponto maior de exclamação de louvor que deve ser dado a Deus, porque esse salmo ele repete constantemente: louvai o Senhor, louvai o Senhor, louvai o Senhor. São 13 vezes. Em 6 versos, aparece 13 vezes o verbo louvar, dirigindo-se a Deus. Então, quando a gente olha para esse salmo, a gente vê como a beleza da ordenação da Escritura. Se os 2 primeiros salmos, o Salmo 1 e 2, eles são um apêndice para todo o saltério, mostrando para a gente o caminho da verdadeira felicidade, da bem-aventurança, o Salmo 150 também é um encerramento adequado para o livro dos Salmos, nos mostrando que nós devemos, com felicidade, com alegria, louvarmos ao Senhor com todo o nosso ser. E não apenas nós, mas tudo aquilo que o Senhor criou. Então ele nos impele aqui a louvar a Deus de todo o nosso coração, mostrando que o Senhor ele é digno desse louvor. Então nesse salmo aqui, basicamente o salmista vai nos mostrar que nós devemos render louvores àquele que é digno de ser louvado, que é o Senhor. O Senhor é digno de louvores, a Ele então toda a honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Vejam, o Salmo 1 ele mostra de onde deve vir esse louvor, para que a gente tenha a ideia de que esse salmo é uma conclamação universal do louvor ao Senhor. Ele começa dizendo: louvai a Deus no seu santuário,
louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Então, tudo aquilo que é domínio do Senhor, tudo aquilo que está debaixo do poder do Senhor, deve render louvor ao Senhor. Então, ele aqui coloca dois pontos contrastantes. Ele coloca o santuário em primeiro lugar, apontando para a terra, para o lugar onde Deus decidiu fazer a sua presença conhecida no meio dos homens, ou percebida no meio dos homens. Te lembra lá do templo em Jerusalém ou do tabernáculo. A gente não tem como precisar também a datação desse salmo. Então, no lugar onde Deus resolveu estabelecer o seu nome, ali deve lhe ser dado louvor. Louvai a Deus no seu santuário, e não só a terra, mas também os céus. Ele diz: louvai o firmamento, obra do seu poder. Se há um lugar da habitação de Deus aqui na terra, há o lugar da presença de Deus também enchendo os céus dos céus, e diz que de lá também deve vir o seu louvor. Astros devem louvar ao Senhor, os anjos do seu poder devem louvar ao Senhor. Então você vê aqui que o salmista não deixa escapar nada. E é interessante até ele usar a palavra firmamento, porque é justamente a palavra que Moisés usa lá em Gênesis, quando ele diz que Deus separa o firmamento da terra. Então, do que está em cima e o que está embaixo, da nossa percepção, devem louvar ao Senhor. Todo o universo deve render louvores ao Senhor, cheios de alegria. Aí talvez você pergunte: mas que motivo a gente tem para louvar ao Senhor? As pessoas podem perguntar: que motivo nós temos para louvar ao Senhor? Veja, por Ele ser o Criador, é inerente a Ele o louvor, a gratidão, a alegria no serviço. Pelo menos é isso que a gente espera. Naturalmente se espera isso. Não precisa se dar razão qualquer a mais para que aquele que foi criado, para que aquele que está debaixo do poder de um que lhe guarda, que lhe protege, que lhe sustenta, seja dado o louvor, a honra e a glória, a gratidão e tudo mais. Mas aqui o salmista nos lembra que o Senhor ele deve ser louvado por duas razões. A primeira que ele coloca aqui no verso 2 são os seus poderosos feitos, e depois, consoante a sua muita grandeza. Quando a gente para pensar nos poderosos feitos do Senhor, a gente tem que lembrar facilmente das grandes obras que o Senhor fez para libertar o seu povo. Aqui provavelmente a primeira lembrança que a gente tem das obras poderosas do Senhor, tirando o dilúvio, onde ele pôs fim à terra, mas uma obra de salvação, não de juízo, é no Êxodo, quando Deus tira o seu povo do Egito com braço forte e mão estendida. Quando ele joga ali sobre o Egito aquelas 12 pragas, depois abre o mar vermelho para que o seu povo possa passar a pé enxuto, enquanto que o exército dos seus inimigos, o exército de Faraó com seus cavalarianos, eram despedaçados. Moisés canta ao Senhor, aos poderosos feitos do Senhor, lá em Êxodo capítulo 15. Assim que acaba a travessia do Mar Vermelho, é registrado em Êxodo capítulo 15, o chamado Cântico de Moisés. Vejam lá comigo em Êxodo capítulo 15, os versos 10 e 11. Moisés diz assim: sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem és como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, agora vejam, terrível em gloriosos feitos, e que opera as maravilhas. Então aqui é a descrição do Senhor, aquele que é glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas. Ou seja, aquele que tem feitos poderosos. Então o salmista está lembrando ao seu povo, ao seu tempo, que Deus ele deveria ser louvado pelas suas obras poderosas. Então há vários outros salmos que remontam a essa libertação, essa obra poderosa de Deus de livrá-los, inclusive de maneira mais detalhada. Mas aqui ele nos lembra brevemente assim. Se nós olharmos também em Deuteronômio, no capítulo 3, verso 24,
nós vamos ver Moisés mais uma vez falando dos poderosos feitos do Senhor. Deuteronômio, capítulo 3, verso 24. Veja aqui ele está basicamente falando ao povo de Deus momentos antes da entrada na terra de Canaã. Moisés já tinha orado ao Senhor, pedindo a ele que o concedesse a graça de entrar na terra prometida, mas ele ficou, porque feriu a rocha, a gente sabe lá a história toda. Mas então aqui ele quer relembrar o povo de como eles devem reconhecer a Deus, de forma que eles não sejam assim como ele, deixados para trás. Então ele vai dizer no verso 24: Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja essa boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. E o Senhor se indigna, porque ele já havia falado que Moisés não ia entrar. Mas Moisés aqui ele reconhece, essa oração fica para o povo como uma lembrança de quem é esse Deus, Deus poderoso, para que aquele povo também não se esqueça disso, não se esqueça de louvar a esse Deus, de servir a esse Deus, e assim fique. Pereça no caminho para a terra que Deus havia prometido lhes dar. Aqui vejam, um momento de transição, a primeira parte, aqui não da terra prometida ainda, mas a parte que a gente chama de Transjordânia, uma parte antes do Jordão, onde ficaram as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Havia sido conquistada, mas a terra prometida ainda não. Então, se eles esquecem desse Deus poderoso, dos tremendos feitos do Senhor, eles não teriam, a coragem de entrar nessa terra, e dois, não teriam a fé para que assim pudessem manter na mente, no coração, a lembrança desse Senhor, e assim seriam desfeitos. Então Moisés os lembra do Senhor e da sua mão poderosa, das suas obras portentosas. Isso aqui para o povo de Israel era bem claro. É lógico que o povo errou por muitas vezes, se desviou dos caminhos do Senhor, mas era algo que estava patente aos seus olhos. Eles deviam lembrar dos poderosos feitos do Senhor. Nós hoje então podemos pensar: mas pastor, a gente está muito longe dessa história aí, da libertação do Êxodo. A gente pode pensar nos israelitas ouvindo ela, dizendo: olha, o pai do pai do pai do seu pai, aqueles que ainda guardam as genealogias e sabem de que tribo são, podiam dizer: um parente nosso passou por aquilo, um parente nosso viu aquilo, as gerações passadas viram isso. Mas nós não. Então, por que nós devemos louvar ao Senhor se nós não vimos Deus abrir o Mar Vermelho, se nós não vimos Deus lançando as 10 pragas sobre o Egito, se nós não vimos esses sinais portentosos de Deus, essas grandes obras do Senhor, esses seus poderosos feitos? E aí a gente deve se lembrar, irmãos, de que a nova aliança, ela é o cumprimento final das promessas que Deus fez, e que muito daquilo que foi visto no passado, que o povo de Deus viveu, serviu apenas como uma figura para algo ainda maior que o Senhor havia de realizar. Lembre-se que na semana passada eu comparei para vocês a ressurreição do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo e do próprio Lázaro, como algo pequeno, não desdenhando do sinal, mas com algo pequeno em comparação àquilo que Deus faz conosco quando nos dá uma nova vida, que nos dá a certeza de que nós não apenas ressuscitaremos, mas de que ressuscitaremos para viver por todo sempre. Aqui também é a mesma coisa. Todos aqueles que adentraram a terra prometida, a terra física, morreram. Muitos deles ficaram pelo caminho. Depois de conquistar a terra, muitos morreram na terra. Muitos foram expulsos da terra posteriormente, embora depois tenham sido trazidos de volta e hoje estejam aí espalhados pelo mundo. Mas a obra maior que Deus faz hoje para conosco, através de Cristo, é de nos libertar também, de nos libertar da escravidão do pecado. Veja que maior escravidão é essa,
de você ser escravo da sua própria natureza, de você naturalmente não poder fazer algo contrário daquilo que você é. E é o que muitas pessoas chamam de liberdade. Na realidade, a Escritura nos mostra como escravidão. Nós naturalmente não tínhamos a capacidade de adorar a Deus, de servir a Deus, de agradar a Deus, porque éramos escravos, estávamos perdidos aí no reino das trevas. Mas o que Deus fez? Uma obra poderosa para nos livrar. Em Colossenses capítulo 1, verso 13, Paulo diz assim: Colossenses 1, versos 13 e 14, falando de Cristo, Paulo diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Aí sim, nós somos verdadeiramente libertos, nós somos verdadeiramente comprados, não somos mais escravos. Não que o povo de Deus não tenha sido liberto, não tenha deixado a escravidão, mas aqui a gente está falando de uma escravidão última, escravidão da qual, se nós não formos libertos, nós não poderemos dizer que somos parte do povo do Senhor, não podemos dizer que somos de fato do Senhor. Vejam, muitos daqueles que saíram do Egito, que foram libertos da escravidão, continuaram escravos dos seus próprios pecados e pereceram no deserto. Foi uma obra poderosa que eles viram do Senhor, mas pereceram ainda no deserto. Aqui nós vemos hoje, através de Cristo, uma obra maior de nos libertar da escravidão do pecado. A gente diz: mas pastor, e os inimigos maiores? O Faraó não era tão grande, era um exército tão poderoso. Era sim. Mas que livramento maior esse de sermos livrados da escravidão da nossa própria natureza, da escravidão de Satanás e da escravidão dos rudimentos do mundo ou do próprio mundo. Cristo nos libertou disso para que nós tivéssemos uma verdadeira vida. E com essa verdadeira vida nós pudéssemos fazer hoje o quê? Nos lembrar que poderosa obra foi essa que o Senhor fez em minha vida. E por essa obra nós devemos louvar ao Senhor. Ele nos lembra aqui que essa obra poderosa foi feita em nosso favor. Em Colossenses 2,15, ele mostra lá: e Cristo despojando os principados, ele fez isso, despojando os principados e as potestades, e publicamente as expôs ao desprezo, triunfando delas na cruz. Aí está o grande feito do Senhor, em enviar seu Filho, para que na cruz ele derrotasse os nossos inimigos e nos desse a verdadeira salvação, para que assim nós pudéssemos, à semelhança do povo de Deus, sermos conduzidos em segurança até a Jerusalém celestial. Temos a certeza de que alcançaremos a terra prometida, os novos céus e a nova terra. Nós somos conduzidos por Cristo para lá. Essa é a grande obra do Senhor. Quebrar a dureza do nosso coração, quebrar o nosso próprio eu, vencer os nossos inimigos, triunfando deles na cruz, para que assim nós pudéssemos viver a vida que Deus intentou para que nós vivêssemos, para que cumpríssemos o propósito ao qual Ele designou todo homem, de viver para o louvor da sua glória. Fim principal do homem: glorificar a Deus e gozá-lo por todo sempre. Então nós devemos louvar ao Senhor pelo que Ele fez. Louvá-lo, como diz o salmista no Salmo 150, verso 2, louvai-o pelos seus poderosos feitos. Então, pelo que Ele faz. Por isso que o hino que nós cantamos aqui, sugeri a correção lá, que o cantor, ele no refrão ele diz: eu não adoro pelo que Ele faz, mas adoro pelo que Ele é. E na realidade nós devemos louvar o Senhor também pelo que Ele faz. Por isso eu digo, nós devemos cantar: não só o adoro pelo que Ele faz, porque não pode ser só por causa disso, mas também nós devemos adorar o Senhor pelo que Ele é. Aí é o que a música tenta colocar como centro, né? Adoramos o Senhor pelo que Ele é. E aqui o salmista diz: louvai-o pelos seus poderosos feitos, as suas obras, e devemos louvar também consoante a sua muita grandeza. Então aqui ele não fala especificamente da extensão do poder de Deus, mas do caráter do próprio ser de Deus. A sua muita grandeza, essa expressão que é usada aqui, ela geralmente é entendida no contexto das teologias sistemáticas
de falar das perfeições dos atributos do ser de Deus. Deus é tudo o que Ele é de maneira perfeita. Muita grandeza é redundante, né? Dizer que é grande ou muito grande, ou grandíssimo, ou grandiosíssimo. Então quando a gente fala que Deus ele é grandiosíssimo, ou fala da muita grandeza de Deus, nós estamos falando das perfeições do ser de Deus. Então a gente olha para quem Ele é. Ele não é apenas aquele que tem uma poderosa mão, mas Ele é aquele que é perfeito em bondade, amor, misericórdia, justiça, longanimidade, benignidade, em todos os seus atributos. Ele não é em nada parcial, mas em tudo Ele é perfeito. Ele é grandíssimo, ou grandiosíssimo. Então quando nós olhamos para isso, nós devemos pensar, se nós encontramos na nossa vida, no nosso dia a dia, pessoas que têm características elevadas a tal ponto de, quando vemos uma pessoa, sempre associá-la a essa coisa que ela é, por exemplo, nós vemos uma pessoa muito boa, sempre que nós olhamos para ela ou pensamos nela, vem à nossa mente junto com o nome da pessoa, o que ela faz, ou o que ela é. Fulano de tal é uma pessoa, é gente boa, carismaticíssimo. Então a gente associa pessoas às coisas, ao que elas são, a essência daquilo que elas fazem. Se nós fazemos isso com as pessoas, quanto mais nós devemos fazer com Deus? Se nós pensamos no amor de Deus, nós devemos pensar não apenas em algo que se compara àquilo que nós temos aqui na terra de um para com os outros, mas um amor que é supremo, um amor que é maior, um amor que não tem fim. Isso não se refere apenas ao amor de Deus, mas a todos os atributos de Deus. Ele é muito grande em seu ser, na sua essência. Até um tempo atrás a gente estava vendo aí os estudos na Comissão de Fé, falando sobre os atributos de Deus e quão louvável é o Senhor. À medida em que a gente vai vendo cada um dos atributos, a minha mente sempre ia ao ponto de, Senhor, como o Senhor concede que pessoas finitas, pequenas, miseráveis, pecadoras, destituídas de graça como nós, podemos nos relacionar com o Senhor, que é perfeitíssimo, que é santíssimo e que é justíssimo. Se nós nos perguntássemos isso, aí nós iríamos a cada dia pensar, né? Se Deus é tão grande, tão excelente, como devo eu louvar a esse Deus que é tão excelente, que se mostra tão perfeito? Será que o que eu tenho feito na minha vida para louvar ao Senhor tem sido suficiente? Será que o que eu tenho sido feito é o bastante? O que eu tenho sido e o que eu tenho feito é o bastante para demonstrar o quanto eu amo esse Senhor, pelo que Ele é e pelo que Ele fez para se relacionar conosco, em ter dado o seu Filho, o seu único Filho, como propiciação pelos nossos pecados? Quando nós olhamos para isso, para essa grandeza do Senhor, nós não apenas o louvamos, mas vemos como só nele devemos depositar a nossa fé e a nossa confiança. Na sequência dos salmos, nesse salmo de aleluia, o grupo menor, lá no salmo 146, o salmista diz lá: não confieis em príncipes nem em filhos dos homens, em quem não há salvação. Quando nós olhamos para esse salmo aqui e pensamos na muita grandeza do Senhor, aí a gente vê a gente acaba por contraste ver o quão tolo é esperar o conforto, o consolo ou a salvação vindo dos homens, quando nós temos Deus, aquele que tem todo o poder, aquele que faz obras maravilhosas por nós, do nosso lado. Como é vã dar o nosso louvor a homens, esquecendo de dá-lo a Deus. Vejam, até mesmo os homens, quando nos fazem o bem, eles o fazem por quê? Porque Deus o concedeu fazer. Porque Deus usou de alguma forma para fazer o bem para nós. Então a nossa confiança última deve sempre ir a Deus, e da nossa confiança a Deus por tudo isso que Ele faz, nós devemos dar o quê? O louvor que é devido ao nome do Senhor. Que ao encontrar alguém que é digno de louvor, ou que é digno de gratidão por alguma coisa que tenha nos feito de bem, que possamos, antes disso, dar
dar louvor ao Senhor. Louvar ao Senhor por quê? Porque foi Ele quem nos concedeu, quem colocou diante de nós essas pessoas, que as capacitou, que as habilitou para que nos ajudasse. Quando nós pensarmos em louvar homens, então, como por exemplo, algum que tenha seja um exemplo de altruísmo, como há alguns, né? Milionários, atores, pilotos, músicos, que têm feito benfeitorias no mundo, que em vez de lembrarmos dessas pessoas como pessoas altruístas, que possamos nos lembrar de fato de Deus. Altruísmo é você abdicar daquilo que é seu em favor do próximo, aquilo que é propriamente seu em favor dos outros. E nós lembramos que o exemplo último de altruísmo está em Deus, no Senhor Jesus Cristo, o que não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas que por fim desceu da glória e veio aqui ser como um de nós para que pudéssemos nos dar a vida, como nós vimos na semana passada, lá em Hebreus no capítulo 12. Trocou a alegria que lhe estava proposta pela cruz em nosso lugar. Então, que a nossa adoração, o nosso louvor vise dar glória ao Senhor, porque Ele é digno. Ele é digno por causa das suas obras. Ele é digno por causa do seu ser. O Deus trino, Deus Todo-Poderoso. Por último, final do Salmo, os versos 3 a 5, o salmista vai nos mostrar como louvar. E aqui o que resplandece nos nossos olhos é a sequência dos instrumentos, né? Louvai-o com trombeta, louvai-o com saltério, louvai-o com harpa, com adufes e com danças, com instrumentos de cordas e com flautas. É como se fosse uma orquestra a qual vão se acrescentando instrumentos a música vai ganhando volume e enchendo todo o lugar do espetáculo. Aqui até se chegar à conclusão, o ápice do louvor a Deus. Um dos pontos interessantes nesses versos aqui é que alguns desses instrumentos não eram instrumentos musicais de fato. Não eram instrumentos que deveriam ser usados no templo para louvar ao Senhor, como é o caso das trombetas. As trombetas não eram usadas no culto, no templo, mas era usada para congregar o povo, para chamar o povo, para fazer com que eles se reunissem ou com que eles se espalhassem, para fazer o povo marchar. E que dentre os versos, no verso 4, quando ele fala lá com adufes e com danças, a palavra danças aí ela é bem complicada de se traduzir. Ela é a mesma palavra que a gente vê aqui no Salmo 149, verso 3, quando ele diz louvai o nome com flauta. A mesma palavra. Aí você vê a dificuldade de traduzir. Aí a pergunta é, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve esse problema? Bom, se for dança, a palavra mesmo, é simplesmente a gente lembrar aqui de que esse salmo ele não está nos dando a ordem, ou não está nos limitando, ou não tem a finalidade de nos instruir como cultuar o Senhor em reunião solene. Por quê? Em reunião solene nós temos animais aqui louvando ao Senhor. Ele pede que todo ser que respira louve ao Senhor. Não. Ele usa instrumentos aqui que não eram usados no culto. Ele fala das trombetas. Então, isso aqui nos faz entender que o Salmo ele não está dirigindo necessariamente ao culto no templo, a reunião solene, mas o louvor que todo, como a gente viu lá no começo, o louvor que todo ser deve dar ao Senhor. Todo ser deve dar ao Senhor. Então, não necessariamente ele está dando uma ordem que seja feita assim, aqui no templo. Porque uma coisa, a gente tem que lembrar, uma coisa é a nossa vida como um culto a Deus, fora daqui, seguindo o padrão de Deus. Nós vivemos como Deus nos ordenou, como Deus nos deu os seus mandamentos, fora da igreja. E quando nós fazemos isso, de forma consciente, deliberada, guiados pelo Espírito Santo, a nossa vida está sendo um culto a Deus. Isso é distinto do momento em que nós somos chamados para cá, onde nós também cultuamos a Deus, mas de uma forma específica
delimitada a forma com a qual o próprio Deus prescreveu na sua palavra para o culto. Para o culto. Daí nós nos lembramos de alguns momentos em que louvaram-se ao Senhor com danças, mas que não era o culto no templo. Quando, por exemplo, depois da travessia do próprio Mar Vermelho, ao cântico de Moisés, depois nós vemos quem dançando com o tamborim? Miriam. Lembre-se do cântico de Miriam e ela dançando com o tamborim. Lembre-se de outro exemplo, quando, por exemplo, Davi, nós pegamos isso na semana antepassada, Davi trouxe a arca de volta para Jerusalém, depois da primeira vez que foi mal sucedida, quando Uzá tocou a arca, eles conseguem depois trazer a arca de volta, e Davi vinha dançando diante da arca, com alegria, com o povo. Aquilo não era o culto no templo, mas era a expressão genuína do louvor daqueles homens ao Senhor, enquanto lhe davam graças pela recuperação da arca. É o irromper em exaltação ao nome de Deus. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos há coisas que não cabem no culto específico aqui. O cântico nos foi dado como parte na adoração, e ele deve ser oferecido a Deus com alegria e com reverência. Hoje nós não temos mais um grupo de pessoas específico que louvam ao Senhor, como na antiga aliança nós tínhamos os levitas. Hoje todos nós louvamos a Deus com todo o nosso coração. A nossa adoração hoje ela é dirigida ao Senhor em espírito e em verdade, pela mediação do Espírito Santo. Todos usando instrumentos, a nossa própria voz como instrumento, para louvar e para bendizer ao Senhor, diferente de como acontecia na antiga aliança. Então nós temos uma forma que é delimitada pelo próprio Deus. E por último, a extensão do louvor, não apenas ao espaço, mas aqueles que habitam no espaço. Não é só os céus e a terra, mas o versículo 6 ele termina: então todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, se nos versos anteriores ele chama o povo de Deus a adorar, coloca lá instrumentos com os quais o povo de Deus louvava, aqui ele chama agora não apenas ao povo de Deus, mas a todas as criaturas, todo ser que respira, todo ser que vive, louvar ao Senhor. Esse chamado é um chamado que ecoa lá em Apocalipse, no capítulo 5, o verso 13, quando o apóstolo João diz aqui daquilo que ele viu, e ele diz assim, Apocalipse, então vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então o salmo termina: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém. Pode ser difícil, irmãos, a gente encontrar aqui na terra algo que seja digno de louvor, seja digno de abrirmos nossos lábios para bem dizer, para falar alguma coisa. Contudo, esse salmo nos mostra que, ainda que nós não encontrássemos nada aqui digno de louvor, há no céu um Senhor que é todo-poderoso, que é grandioso em suas perfeições, que demanda de nós o nosso louvor. E olhando para isso, nós possamos a cada dia nos empenhar a viver à luz daquilo que o Senhor é e daquilo que Ele fez por nós, dando a Ele o louvor que é requerido pelo Seu nome santo. Que Deus em Cristo assim nos abençoe e que nos dirija a adorar o Senhor como Ele merece ser adorado. Amém.